Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou o professor Fernando Ferreira e hoje nós vamos falar sobre o período entre as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra. Mas antes de começarmos, faça sua inscrição no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá! No ano de 1918, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim. A Primeira Guerra Mundial teve início em 1914 e durou até 1918, com um total de vítimas de 40 milhões de pessoas, sendo 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Ao acabar a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela foi condenada por crimes de guerra através do Tratado de Versalhes de 1919 e 1920, onde a Alemanha se comprometia a pagar por seus crimes de guerra. É importante lembrar que na época o mundo estava dividido em dois blocos políticos: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. E, do outro lado, estava a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Com o final da guerra e o Tratado de Versalhes, aconteceram várias situações interessantes. Primeira situação: a Tríplice Entente, vencedora na Primeira Guerra Mundial, tinha por obrigação garantir que a Alemanha não conseguisse novamente se tornar um grande império para não formar outra guerra mundial. E isto não aconteceu. É importante também lembrar outra situação. Neste meio tempo, nas décadas de 1920 e 1930, um novo personagem surge na história alemã. Esta pessoa se chamava Adolf Hitler. Hitler, assim como é chamado até hoje, nasceu na cidade de Braunau, na Áustria. Isso mesmo, ele não era alemão, ele era austríaco. Porém, ainda muito criança, sua família se mudou para a Alemanha e eles terminaram se radicalizando alemão. Durante a Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler, em idade para servir, tentou se alistar no exército austríaco, mas foi rejeitado. Então, ele se alistou no exército alemão. Durante a Primeira Guerra Mundial, mesmo a Alemanha tendo perdido o conflito para a Tríplice Entente, Hitler saiu do conflito como um herói de guerra. Ele inclusive recebeu a medalha da Cruz de Ferro, que era a mais alta condecoração do exército alemão. Esta medalha só era oferecida para heróis de guerra. A partir desse momento, Hitler decide seguir a carreira política e ajuda a fundar o Partido Nazista na Alemanha. Outra situação que precisamos analisar é o período entre as duas guerras, de 1918 a 1939. Hitler começa a carreira política. No decorrer dos anos, ele tenta chegar ao domínio alemão. No ano de 1932, ele se candidatou às eleições para presidente na Alemanha, mas não conseguiu vencer. Mesmo assim, um cargo muito importante, que era o de chanceler, estava vago e era escolhido pela maioria dos partidos na Alemanha. E o Partido Nazista era a maioria. O cargo era de chanceler e o escolhido foi Adolf Hitler. Vale salientar
que este cargo estava abaixo somente do presidente. Em 1933, Hitler consegue, através de um golpe de Estado, tomar o poder para si e se tornou o chefe supremo da Alemanha, denominado por eles de o Führer. Daí por diante, ele começa a reestruturar a Alemanha vencida na Primeira Guerra Mundial para caminhar para um novo conflito mundial que seria a Segunda Guerra. Tem mais uma situação que precisamos analisar. Em 1924, falando ainda sobre as duas guerras, não é? O período entre elas, Hitler chegou inclusive a ser preso, porque tentou dar um golpe de Estado e deu errado. Ele foi sentenciado a 5 anos de prisão, porém passou pouco menos de 6 meses na cadeia. Durante o período em que esteve preso, ele aproveitou o seu tempo para escrever o seu livro chamado Mein Kampf, conhecido no mundo inteiro. Significa, em português, Minha Luta. Neste livro estava escrito os ideais nazistas que o acompanharia por todo o resto de sua vida e também as suas tropas. Este livro foi fundamentado pelos ideais fascistas italianos de Benito Mussolini, ao qual Hitler teve a oportunidade de conhecer. E ao ver a sua forma de governo, ele simpatizou imediatamente com o fascismo. Tanto o fascismo quanto o nazismo eram sistemas de governos altamente absolutistas, onde o governante tinha plenos poderes, podiam governar da forma que quisessem. Era o autoritarismo, assim por dizer. A partir de 1933, Hitler iniciou sua caminhada para reestruturar a Alemanha, assim como dissemos antes. Em 1939, Hitler leva a Alemanha à Segunda Grande Guerra Mundial. E a partir deste momento, o Império Alemão era simplesmente a maior força bélica do mundo. Os países que antes formavam a Tríplice Entente se uniram novamente para lutar contra as forças alemãs, que eram a Inglaterra, a França e a Rússia. Porém, as suas tropas, suas forças militares não eram páreo para o Império Alemão. No ano de 1941, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra devido ao ataque japonês a Pearl Harbor, que era uma base militar americana que ficava localizada no Havaí. Neste ataque japonês, mais de 3.000 vidas foram perdidas. E este fato levou o presidente Roosevelt a entrar na Segunda Guerra Mundial. A entrada dos Estados Unidos vai fazer a grande diferença na guerra para a vitória do bloco dos aliados, que neste momento eram a Inglaterra, França, Rússia, Estados Unidos e outros países que a eles se aliaram. Neste período da guerra, o Império Alemão era imbatível por conta de sua artilharia pesada, por conta de sua aviação, que era a Luftwaffe, e por conta dos tanques de guerra que eles possuíam, principalmente os Panzers, que eram praticamente indestrutíveis. Mas outra coisa muito interessante a respeito dessa situação era a forma como os soldados nazistas lutavam. Eles lutavam por Hitler e para Hitler, até o último homem. Não havia deserção. Eles faziam o que o Führer ordenava. Então nós podemos concluir que o período entre as guerras foi
foi um período bastante difícil, porém recheado de situações interessantes, como por exemplo, a prisão de Hitler, a sua ascensão ao cargo de chanceler e posteriormente de Führer, a formação das ideias nazistas e também a ideia de que uma criança pobre nascida em Braunau conseguiu chegar ao cargo mais alto na Alemanha, conseguiu sobreviver à Primeira Guerra Mundial, conseguiu sobreviver a vários atentados durante a sua gestão na Alemanha, conseguiu inclusive na década de 1930 ganhar um prêmio Nobel da Paz. Interessante isso, não é? Porque depois ele se tornou o carrasco nazista que fundou os campos de concentração e extermínio da Alemanha. Por hoje é só, espero que vocês tenham curtido esse primeiro momento e espero vocês para os próximos momentos em relação às guerras mundiais.